Muito bem. Então, professor Paulo Júnior, vamos aí, né, continuar com as aulas pro Enem, tá bom? Essa questão foi uma questão que foi enviada para minha esposa. Aí eu gostaria de agradecer o aluno que enviou para ela, porque aí eu comecei a debater com ela, né, como que fazia a questão. A gente chegou a um consenso aqui de uma solução interessante para ambos os casos, né? Para quem conhece, é um casal de matemáticos, né? Então, vocês devem imaginar como que é divertido as brincadeiras aqui em casa. Pois bem, então, vamos lá. Essa questão eu queria dividir com vocês porque ela traz muitos conteúdos de geometria. Ela também pode ser utilizada com conteúdos de trigonometria, relações métricas, tá? Então tem um número de possibilidades, mas ela não é tão simples. Então, eu te aconselho pausar o vídeo, tentar fazer, você vai ver que tem uma certa dificuldade. Mas vamos lá. Então, na figura acima, temos um triângulo retângulo. Na hipotenusa foram colocados dois semicírculos. Os pontos de cor violeta são os centros. Já os pontos vermelhos é um ponto de tangência. Calcule a área da região colorida de verde. Ora, dizer que é ponto de tangência é garantir que se eu fizer esse segmento aqui, que vai do centro até o ponto de tangência, esse ângulo é de 90 graus. Essa informação é super importante. Começamos por ela. A outra informação, que eu até então não tenho, né? Vou só nomear esse ângulo aqui beta e esse ângulozinho aqui embaixo de alfa, tá? Então, e como diz que a hipotenusa está colocada em semicírculos, esse é o ângulo de 90, né? A própria figura já deixa isso bem ideal. Aqui não vale tentar utilizar o teorema de Pitágoras, obviamente, porque você só tem o conhecimento de um dos catetos, então você não vai conseguir encontrar o outro cateto nem a hipotenusa. Então, mais uma informação importante que eu sei é que alfa mais beta é 90 graus, né? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, o que resta, né? Se eu já tenho 90, o que resta, a soma tem que dar 90. Ou seja, esses ângulos são ângulos complementares, né? A minha missão aqui é nada mais, nada menos, né? Que encontrar o raio do círculo. Porque a partir do momento que eu tiver o raio do círculo, né? Qualquer uma dessas distâncias da borda aqui até o centro, né? Não importa. Eu vou encontrar a sua área, até porque a área do círculo, né, é πr ao quadrado. Então, ao encontrar o raio, eu encontro a área. Então, vamos lá. O método que a gente vai estar utilizando aqui é semelhança de triângulos, tá? Primeira coisa, vou marcar aqui esse triângulozinho aqui, ó. Retângulo também, né, como a própria figura sugere, ele é um triângulo retângulo. Não ficou tão legal como eu queria. Mas o porquê que você está marcando esse triângulo, professor? Ora, porque esse triângulo retângulo, ele já tem um ângulo beta e um ângulo de 90. Opa! Então, esse cantinho bem aqui, eu sei que ele é quem? É alfa, eu começo por aí, tá bom? Outro triângulo que eu vou marcar, vou mudar aqui a cor. Esse triângulozinho aqui, ó. Tá? Esse ângulo também é de 90, porque se ele é 90 para esse lado, ele é 90 para esse outro, né? Porque o ângulo raso, né, é 180, então 90 para ambos os lados. Então, deixa eu completar aqui o triângulo. Ao completar o triângulo, esse cateto bem aqui, ó, ele pertence ao triângulo que eu pintei de verde e o de preto, né? Então ele é comum aos dois. Outra coisa, o ângulo de 90 é comum aos dois. E ambos têm um cateto de tamanho R. Então eles têm esses dois triângulos, esse aqui, tá? E esse outro que eu acabei de pintar de verde, eles são congruentes. Então, quanto que é a hipotenusa aqui? 6, tá? Tenho total certeza que a hipotenusa é 6. Bem, a gente pode prosseguir tranquilamente. Então, agora a gente começa a brincar da seguinte maneira. Nesse outro triângulozinho aqui, ó, vou marcar os vértices. Aqui, aqui e aqui. Olha lá, marquei os pontinhos aí dos vértices desse triângulo. Eu já tenho um ângulo de 90 e já tenho um alfa. Opa, 90 e alfa. Esse outro triângulozinho, esse outro ângulozinho bem aqui em cima, ó, ele é quem? Beta. Deixa ele aí. Aí a gente começa agora as semelhanças. O ângulo de 90 enxerga o raio. Se aqui é um raio, esse ângulozinho tem que ser o de alfa, né? Ou não, o ângulo de 90 não. O ângulo alfa enxerga o raio. Se aqui é um raio, esse ângulo tem que ser o de 90. Vou despoluir a imagem, tirar as setas. A gente já sabe que esse ângulo aqui é alfa. Mas aí a gente olha para esses vértices aqui novamente. Eu vou marcar os vértices. Esse triângulo que eu marquei os vértices agora tem um ângulo alfa. Tem um 90, então esse cantinho aqui tem que ser beta.
Agora vamos olhar para esse triângulo e esse aqui, ó. Vou despoluir a imagem. Ângulo de 90, ângulo de 90. Hipotenusa 6 para os dois, né? E aqui é um raio do círculo. Opa! O raio é sempre enxergado por um ângulo de tamanho alfa. Então, despoluindo aqui a imagem. Só repetindo que aqui é um raio, o raio é enxergado por um ângulo alfa. Então, esse ângulozinho aqui que está faltando, ele é quem? Vou botar com a seta. Ele é beta. Ora, a meia volta aqui, galera, ó, os três ângulos beta, né? Então, 3 beta é igual a quem? 180. Automaticamente, beta é 60, porque 60 é o número que multiplicado por beta, por 3 vai dar 180. E aí o alfa, né, você pode descobrir de dois jeitos, né? Que 3 alfas vão dar 90, né? Ou então usa a equaçãozinha aqui, porque esses ângulos são complementares. Automaticamente o meu alfa aí é quem, né? O meu alfa é 30 graus. E aí minha figura agora já melhorou muito, né? Aqui eu vou só deixar um conselho, tá? Se você quiser, você pode tentar fazer isso, ó, porque você sabe que esse cateto é 6 e que esse ângulo é 30. Então isso pode te ajudar muito a tu tentar usar trigonometria, tá? Eu não vou fazer por trigonometria. Poderia? Sim, poderia. Eu vou fazer por semelhança de triângulos. Os triângulos que eu vou considerar agora para minha semelhança são esses dois aqui, ó. Esse, estou marcando de azul, e esse que eu vou marcar de vermelho. Ambos têm um ângulo alfa aqui, ambos têm um ângulo de 90, e o raio aqui, ó, é comum aos dois. Vou marcar esse raio aqui, ó. Esse segmento que eu estou marcando é exatamente o raio do círculo, tá? Um deles, né? Porque podia ter marcado raio para muitos lugares, né? Aqui, por exemplo, para cá, mas vou usar aquele lá. Aí o que eu percebo, né? Que esses dois triângulos são congruentes. Então, esse segmento aqui, se ele for x, esse segmento aqui também é x. Então, essa base toda aqui, ó, de um lado até outro, eu não sei quanto é o x, mas eu sei que isso é 2x. E esse pedacinho só, né, que vai desse canto, vou botar em preto, esse cantinho aqui, ó, até aqui, só é x. Sendo assim, ó, esse ângulo também é 90, né? Esses dois triângulos, eles são semelhantes, né? E eu posso usar a semelhança entre os tamanhos dos seus segmentos. Base e altura, no caso, né? Do jeito que eu desenhei. Então, a altura R está para a base X, assim como a altura 6 está para a base... Vou ajeitar meu 6 aqui. Está para a base 2x. Aí, isso é uma proporção, né? Uma igualdade entre duas razões. Meio pelos extremos. Diz nos comentários aí quem é os meios e quem é os extremos. Não diz isso, mas às vezes não sabe. Então fica 2x vezes r, isso é igual a x vezes 6. Como x é fator comum na multiplicação de ambos os lados, eu posso cancelar. Então eu fico com 2r igual a 6. Aí de graça você já sabe quem é o r, né? R é 3. Tá bom? E aí, agora, como a gente diz, né? Um ditadozinho, morreu Maria Preá, já tenho como encontrar a área do círculo com tranquilidade. Tá? A área do círculo, só vou fazer uma linhazinha aqui. A área do círculo, como foi dito, né? πr ao quadrado. Então, a área do círculo é π vezes o raio, que é 3 ao quadrado. Então, a área do círculo é 9π. Não substitua o π, né? Eu acho que não te aconselho a ficar fazendo isso, até porque acredito eu que muito pouco provável, né? Você vai ter que fazer uma substituição com π. Ah, e professor, a questão acabou? Não, vou só me preocupar com a grandeza, antes de mais nada, unidades de área. Tá? Você pode pôr isso, ou você pode pôr assim, né? 9π unidades métricas ao quadrado. Não é milímetro quadrado, no centímetro quadrado que eu estou colocando, tá? Depende do tamanho que a questão te trouxer. Tá? Então, unidades de área ou unidades métricas ao quadrado, até porque a questão não foi dada, se está em milímetro, centímetro ou por aí vai. Uma coisa que eu gostaria muito que vocês tentassem fazer era a solução desse problema de forma trigonométrica. Tá? Vou só afastar aqui o quadro, dar uma diminuída. Te deixo esse conselho para você tentar. Como eu tinha dito ali de início, ó, você pode pegar o triângulo aqui, tá? Você que é professor, bom que você pode trabalhar a geometria plana,
e trigonometria com seus meninos aí, né? Então, se esse ângulo é 30 graus e aqui é 6, tá? Como que você faz para encontrar essa distância aqui, né, por exemplo, né? Trigonometria, tá? Você pode encontrar qualquer um dos segmentos, ou o cateto ou a hipotenusa, utilizando trigonometria. Então, deixa nos comentários aí se você fez por trigonometria. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, não deixe de se inscrever no canal. Um abraço, até a próxima, galera.